Capítulo 6. O que é a fé? Parte 4. Agora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Bíblia King James. Na versão de Moffat, lemos: agora a fé significa que temos confiança no que esperamos e convicção naquilo que não vemos. Se somente pudesse fazer com que as pessoas entendessem esta verdade, mas muitas pessoas querem ter a substância do que esperam através do que veem, sentem, ou através daquilo que conhecendo, no seu ponto de vista natural, antes de começarem a crer que receberam. Mas a fé dá substância às coisas que esperamos somente quando estamos crendo que já recebemos o pedido. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é que a fé consiste em agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las para a dimensão da realidade. Sabemos que a fé cresce pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Por meio dessas lições, já aprendemos que a fé e a esperança são duas coisas distintas. A fé diz, eu tenho agora. A esperança diz, terei algum dia. A fé refere-se ao presente, a esperança ao futuro. Concordar mentalmente com a palavra de Deus não é crer com o coração. John Wesley, o fundador da Igreja Metodista, disse que muitas pessoas que vão à igreja não são realmente salvas. Somente concordaram mentalmente com certas verdades. Admitiram que certos fatos são verdadeiros somente em suas mentes, mas não são em seus corações. Wesley se referia à fé mental que se opunha à fé do coração, no que se referia à salvação ou ao novo nascimento. Mas o mesmo princípio também vale no que se refere à cura, ao batismo com o Espírito Santo ou à resposta de uma oração. Muitas vezes, as pessoas que somente concordam mentalmente com a palavra de Deus pensam que estão crendo, mas há uma diferença entre o assentimento mental e a fé. A fé diz, é meu, tenho agora. O assentimento mental diz, sei que poderia receber, mas por alguma razão não recebo. As pessoas que estão concordando mentalmente com aquilo que a palavra de Deus diz, não estão de fato crendo. Concordam mentalmente com aquilo que a palavra de Deus diz, mas não se apropriam das promessas de Deus para si mesma. Muitas vezes as pessoas chamam o esperar de crer, mas esperar não é crer. As pessoas que somente consentem mentalmente com a palavra de Deus diriam, creio que irei ser curado. Isto não é fé, e sim esperança. As pessoas dizem que isto é crer, mas de fato não é. É esperança, porque volta-se para o futuro. Frequentemente ouço as pessoas dizerem, creio que receberei o Espírito Santo algum dia, ou creio que irei receber minha cura. Creio que Deus irá me curar algum dia. Não se trata de crer, e sim de esperar. A esperança não funciona para se receber algo de Deus. É a fé que recebe de Deus. Deus não lhe diz que irá lhe dar o Espírito Santo ou que irá curá-lo algum dia ou no futuro. Não há uma única vez que Deus fala assim através da palavra. Por exemplo, Deus já concedeu o Espírito Santo à igreja no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Tudo que os crentes têm a fazer é recebê-lo. E nossa cura já foi comprada e paga pela chaga de Jesus e pelo seu trabalho redentor na cruz. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, Mateus capítulo 8, versículo 17 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. O que devemos fazer como cristãos é simplesmente recebermos aquilo que Deus já consumou ao nosso favor. Alguém diria, Deus prometeu me curar em sua palavra. Não há nenhum lugar na palavra de Deus onde Ele prometera curar alguém. Deus nos diz que nossa cura já foi comprada e que ela já nos pertence. O que devemos fazer é tomar posse da nossa cura. A fé de Tomé versus a fé de Abraão. Quero ir ao passo além e mostrar-lhe a diferença entre a fé mental e a fé do coração. João capítulo 20, versículo 25 ao 29. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor.
Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com ele. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Romanos capítulo 4, versículo 17 ao 21. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. A Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você consegue perceber alguma diferença entre a fé de Tomé e a fé de Abraão? Decididamente, sim. Tomé disse: não crerei até que possa ver o sinal dos cravos e a ferida do seu lado. João capítulo 20, versículo 25. Jesus diz: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Versículo 29. Considere Abraão, que chamou à existência aquilo que não existia. Que tipo de fé é a fé bíblica? É lógico que é a fé de Abraão, porque Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: agora a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que se não veem. Em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que Abraão agradou a Deus por meio de sua fé. Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 12. A fé de Abraão era baseada no fato de que ele estava plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos capítulo 4, versículo 21. Abraão creu em Deus, na promessa de Deus. A fé bíblica. Há uma pequena fórmula para a fé que agrada a Deus. Você pode fazer com que a fé bíblica opere em seu favor. É o mesmo tipo de fé que Abraão teve e que operou em seu favor. Esta fé é baseada naquilo que Deus diz. Primeiro, considere a palavra de Deus naquilo que você deseja receber de Deus. Segundo, creia na palavra de Deus. Terceiro, não considere as circunstâncias contraditórias. Quarto, louve a Deus pela resposta. Siga estes 4 princípios e obterá os resultados desejados, pois estes são os passos certos para a libertação, cura, orações respondidas ou qualquer coisa que você esteja buscando em Deus. Vejamos agora a fé de Tomé. A fé de Tomé não era baseada naquilo que Deus dissera, e sim naquilo que seus sentidos físicos lhe informavam. Por exemplo, Tomé disse que não creria a não ser que pudesse ver. Muitas pessoas dizem: quando ver ou sentir, então saberei que recebi meu pedido. Mas essa não é a fé bíblica. Trata-se da fé humana natural, e qualquer pecador tem essa fé. A fé verdadeira, a verdadeira fé, na palavra de Deus diz: se Deus disse que é verdade, então é verdade. Crer em Deus é crer em sua palavra. Gosto de algo que Smith Wigglesworth disse. Ele disse: não posso compreender a Deus por meio dos sentimentos. Não posso compreender ao Senhor Jesus por meio de sentimentos. Posso compreender a Deus Pai e ao Senhor Jesus somente por aquilo que a palavra diz que Ele é. Wigglesworth continuou: precisamos conhecer ao Senhor Jesus Cristo pela palavra de Deus. Muitas pessoas tentam conhecer a Deus por meio de seus sentimentos. Quando se sentem bem, acham que Deus os ouviu. Se não, acham que Deus não os ouviu. A fé deles é baseada em seus sentimentos, mas a minha fé é baseada na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que Ele me ouve, então sei que me ouve, porque Ele assim o disse, e sua palavra não pode mentir.
Em outras palavras, se minha fé é baseada em sentimentos, estou usando a fé humana natural. Neste caso, estou tentando obter resultados espirituais por meio da fé humana natural, e isso não funciona. Tenho que usar a fé escriturística e bíblica e crer na palavra de Deus. E se minha fé é baseada na palavra de Deus, então creio na palavra sem considerar as evidências que satisfariam os meus sentidos físicos. Muitas pessoas estão tentando obter a bênção de Abraão por meio da fé de Tomé, e isto não funciona. Aqueles que são crentes têm a fé do tipo de Abraão, porque Gálatas 3:29 diz: E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Em Gálatas capítulo 3, versículo 27 diz: Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Temos a fé do tipo de Abraão, não estamos tentando consegui-la, pois já a temos. Um exemplo do andar por vista ao invés do andar por fé. Em certo lugar onde estava dirigindo uma campanha de reavivamento, havia certa pregadora que tinha vindo à fila de cura uma vez e não fora curada. O pastor perguntou-me por quê. Ele disse que ela era bastante conhecida naquela região e que muitas pessoas não estavam indo à frente para receber sua cura, pois pensavam que se ela não podia ser curada, tampouco poderiam ser curados também. Então pedi ao Senhor para que me ajudasse. Se não pudesse fazer com que aquela mulher enxergasse o que era a fé, onde estava falhando em receber sua cura, pelo menos queria que o Senhor me ajudasse a mostrar às pessoas da congregação o que é a fé. O Senhor me falou que eu não seria capaz de fazê-la enxergar onde estava falhando, mas seria capaz de usá-la como exemplo para que o restante da congregação pudesse entender o que é a fé. Quando cheguei até ela na fila de cura, orei por ela. Quando terminei, ela começou a tocar o lugar em seu corpo onde estava enferma. Imediatamente disse: não fui curada ainda. Ore de novo. Então orei de novo, e quando terminei, ela agiu da mesma maneira. Finalmente eu disse: orarei por você mais uma vez, e quando terminar, você pode sentar-se. Após orar pela terceira vez, o Senhor me disse exatamente o que deveria fazer para ajudar a congregação. Naquele instante, ela já tinha voltado para o seu lugar, então chamei-a novamente. Disse: Irmã, quero lhe fazer uma pergunta. Ela disse: Tudo bem, vá em frente. Perguntei: Quando você irá começar a crer que foi curada? Bem, quando for curada. Perguntei: O que você deseja ter para crer que foi curada? Ela respondeu: Repita, por favor. Repeti esta pergunta ainda 4 vezes, mas mesmo assim ela não entendeu. Mas a maioria da congregação entendeu, e logo depois muitos deles vieram à frente e foram curados. Ela estava tentando entender mentalmente aquela verdade, mas não podemos fazê-lo, pois nossa mente não pode entender as coisas da dimensão espiritual. Mas se você aprender a ouvir seu espírito, o entendimento virá de dentro de você, porque o seu coração entende essas coisas. A cura divina é uma cura espiritual. Qualquer um pode crer naquilo que toca, ouve ou vê. Como seres humanos, vivendo na dimensão natural, na maior parte do tempo agimos de acordo com os nossos sentidos físicos, e em tratando de coisas naturais, agimos pelos sentidos físicos. Mas em se tratando de coisas bíblicas, coisas espirituais, não andamos por vista. Na dimensão sobrenatural, andamos por fé e não por vista, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 7. A cura divina é uma cura espiritual. Se a medicina cura, ela o faz pela dimensão física, mas quando Deus cura, Ele o faz pelo Espírito. A cura divina é recebida de Deus Pai da mesma maneira que o novo nascimento, recriação do nosso espírito, é recebido. A salvação é um renascimento espiritual. Quando você nasce de novo, não é seu corpo que nasce de novo, pois ele continua sendo o mesmo. Sabemos que a Bíblia diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Este versículo não está se referindo ao corpo. O novo nascimento não muda o corpo. O novo nascimento muda o homem interior. Após o novo nascimento, o homem interior passa a ter condições de dominar o seu homem físico. O novo nascimento é a recriação do espírito humano. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. João 3,16. Quando uma pessoa nasce de novo, você não pode dizer o que aconteceu em seu interior somente olhando para a pessoa, mas com o passar do tempo, o exterior da pessoa também será influenciado com o efeito do novo nascimento. Quando uma pessoa nasce de novo,
Não conseguimos enxergar o que aconteceu no seu interior naquele exato instante, pois o novo nascimento é a recriação do espírito humano. Mas se aquela pessoa andar na luz do que já tem, o seu exterior começará a mostrar o que ocorreu no seu interior. Ratificando aqui, irmãos, no versículo que diz que o que é nascido da carne, o que é nascido do espírito é espírito, não está em João 3,16. Eu acredito que é em João capítulo 3, versículo 3, ou João capítulo 3, versículo 6. Depois você examine na sua Bíblia aí direitinho, porque no livro está dizendo que é João 3,16. Em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, vocês deem uma checada aí, viu? Não só ratificando. Voltando aqui à nossa leitura. Muitas vezes nos enganamos com as pessoas que vêm à frente. Elas oram, choram, saltam, abraçam as outras e agem de maneira tão feliz e depois nunca mais as vemos. Pensamos que elas de fato receberam algo, mas muitas vezes é somente uma experiência emocional e não se trata do novo nascimento. Há outras pessoas que vêm à frente para serem salvas e que não demonstram nenhuma espécie de emoção. De fato, só por aparência você seria induzido a questionar se de fato elas receberam alguma coisa. Você poderia pensar, eles até mesmo não ficam na frente por muito tempo para que pudessem receber algo de Deus. Mas muitas pessoas se tornam cristãs notáveis durante o resto de suas vidas. O que acontece muitas vezes é que procuramos basear nossa fé nos sentidos físicos. Certamente, creio no sentido, mas em se tratando da fé e da oração, sempre os coloco em último lugar. A palavra de Deus vem em primeiro lugar, a fé na palavra vem em segundo lugar, e os sentimentos vêm por último. Muitas pessoas invertem esta ordem e põem os sentimentos em primeiro lugar, a fé nos sentimentos em segundo lugar e a palavra de Deus em último lugar. Mas essas pessoas nunca serão bem-sucedidas em nada. A cura divina vem da mesma maneira que o novo nascimento. Elas vêm pelo nosso espírito. Ela não nasce ou ela não necessariamente se mostra visivelmente. A fé do coração é a fé bíblica. A Bíblia diz, porque com o coração se crê, Romanos 10:10. Seu coração é o seu espírito, e a cura começa em seu espírito. Ela começa em seu interior e difunde-se para o seu exterior. Receber o Espírito Santo é uma realidade espiritual. Quer você perceba isto ou não, o mesmo é válido com respeito ao batismo com o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é uma experiência espiritual e não uma experiência mental ou física. Podemos chamar o batismo com o Espírito Santo de uma experiência, mas é muito mais do que isso. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nosso espírito, e então o nosso corpo se torna templo do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. No entanto, é no batismo com o Espírito Santo que somos cheios do Espírito numa medida maior, para que possamos viver no poder de Deus para abençoarmos os outros. Lucas capítulo 24, versículo 49 e Atos capítulo 1, versículo 5 e versículo 8. A única razão pela qual seu corpo se torna templo do Espírito Santo é que seu corpo é templo ou habitação do seu próprio Espírito, e o Espírito Santo está habitando em seu Espírito. Você não pode contatar a Deus com sua mente. Deus não é uma mente. Também a Bíblia diz, não é homem, número 23:19, o que significa que ele não é um ser físico, ele é um espírito, João 4:24. E Deus não é um espírito de acordo com o conceito de algumas pessoas, para as quais o espírito significa simplesmente uma influência ou algum lugar na atmosfera. Mas Deus é uma pessoa, ele é um ser espiritual. Você não pode contatar a Deus com sua mente ou com seu corpo. Você contata a Deus com o seu espírito porque Ele é um ser espiritual. É exatamente neste ponto que muitos fracassam quando se trata de receber o batismo com o Espírito Santo. Eles tentam recebê-lo mentalmente ou fisicamente. Querem uma experiência física quando se trata de uma experiência espiritual. A única componente ou o único componente físico no batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, ou seja, o Espírito lhe dará expressão vocal, mas é você quem deve entregar ao Espírito e falar de acordo com a expressão vocal que ele lhe dá. Ou seja, você deve se entregar ao Espírito e falar de acordo com a expressão vocal que ele lhe dá. A expressão vocal que o Espírito Santo lhe dá vem do seu espírito, mas é você quem se rende ao Espírito Santo e fala em outras línguas.
Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Na versão ampliada lemos: porque se eu orar numa língua desconhecida, meu espírito, por meio do Espírito Santo dentro em mim, ora. Em outras palavras, é o Espírito Santo que lhe dá a capacidade de falar em outras línguas. Muitas vezes, em se tratando de receber algo de Deus, é difícil tirar as pessoas da dimensão mental. Quer percebam, quer não, muitos estão tentando receber o Espírito mentalmente. Se alguém estiver tentando receber o Espírito mentalmente, devemos interrompê-lo e dizer: você está tentando receber o Espírito mentalmente. Não poderá receber assim. As pessoas não podem receber o Espírito através de um esforço mental. De fato, nessa ocasião somente tem que estar tranquila e descansando em Jesus. Nenhuma ação da carne é necessária para se receber o Espírito Santo. Para se receber o Espírito, não é necessário nenhuma encenação física. Não fico nem um pouco movido com ações ou aparências físicas que são encenadas quando imponho as mãos para as pessoas receberem o Espírito. O que importa são as ações espirituais, ou seja, as ações firmadas na Bíblia. As pessoas podem receber o dom do Espírito Santo, que Deus já nos deu, e ele pode ser recebido pela fé. Já ouvi pessoas dizerem àqueles que estavam à frente para receber o Espírito Santo: grite bem alto para que Deus possa lhe ouvir. Se Deus ouvisse as pessoas só porque elas gritam, deveríamos colocar um microfone na sua frente para que pudesse gritar bem alto. Então estaríamos garantidos de que Deus as ouviria. Esse tipo de ensino dá a impressão que Deus responde a uma ação física, mas Deus responde à fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Também já ouvi instruírem as pessoas: você tem que levantar suas mãos bem alto para que Deus o ouça. Se Deus o ouvisse porque você levanta suas mãos bem alto, seria melhor que subisse no telhado da igreja e de lá levantasse suas mãos. Não vê como isso é ridículo? Atitudes tais como gritar ou levantar suas mãos bem alto são somente ações físicas e não necessariamente produzirão qualquer resultado espiritual. Se as pessoas recebessem o Espírito por meio de tais ações, baseadas em sua fé exterior e em demonstrações da carne, ao invés de se basearem na palavra de Deus, tão logo os sentimentos desaparecessem, elas diriam: talvez ainda não tenha recebido. Pensei que tinha. Tive uma experiência maravilhosa, mas agora não estou convicto dela. Mas meu irmão e minha irmã, receber o Espírito Santo não é só uma experiência. É muito mais do que isso. É receber o Espírito Santo, uma pessoa da deidade. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da divindade, e ele vem para fazer habitação no espírito do crente. João capítulo 14, versículo 16 diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Receba o Espírito Santo e então fala em línguas. Quando você recebe o enchimento com o Espírito, ele lhe dará a expressão vocal, mas é você quem deve falar. Muitos fracassam neste ponto porque baseiam sua fé numa evidência física. Em outras palavras, eles não irão crer que receberam o Espírito até que falem outras línguas. Estão errados. Você primeiro deve crer que recebeu o Espírito, então lhe dará a expressão vocal. Primeiro você crê que recebeu o Espírito, então você fala em línguas. Quando ministro o batismo com o Espírito, digo às pessoas: creia que você recebeu o Espírito Santo, então fala em línguas. Em Atos capítulo 2, versículo 4, lemos: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se você parasse a leitura aqui, pareceria que somente foram cheios, mas devemos ler: todos ficaram cheios do Espírito Santo, e eles passaram a falar em outras línguas. Versículo 4. Eles começaram a falar em outras línguas depois que foram cheios. Este é o ponto no qual muitas pessoas fracassam. Pensam que irão falar em línguas para então crerem que tem o Espírito. Mas você tem que crer primeiro. Você o recebe primeiro. Se as pessoas que procuram o Espírito Santo deixassem de lado todas as ideias erradas e preconceitos e fossem à palavra de Deus, seria tão fácil dizer: receba o Espírito Santo agora pela fé. Em nenhum lugar você tem a manifestação ou a resposta e depois a fé. Não, você crê primeiro e depois terá a manifestação ou a resposta. Não teste a palavra de Deus, creia e haja à altura da mesma. A palavra de Deus funciona para qualquer pessoa, desde que a pessoa creia nela.
A palavra de Deus não funcionará se você somente testá-la ou esperar que funcione. E a fé é crer, a despeito das circunstâncias naturais, que realiza a tarefa. É a fé que crê, a despeito das circunstâncias naturais, que realiza a tarefa. Andamos por fé e não por vista quando se trata de receber o batismo com o Espírito Santo, cura divina, a resposta de uma oração ou qualquer outra coisa de Deus. No campo natural, temos que andar pelos sentidos. Por exemplo, se você vai atravessar uma rua e seus olhos lhe informam que vem um carro, você espera o carro passar para então atravessar a rua. No que tange às coisas naturais, você tem que andar pela fé natural, fé na sua visão e nos demais sentidos. Há, portanto, muitas áreas em que temos que andar pela fé em nossos sentidos. Contudo, muitas pessoas estão tentando crer em Deus com seus sentidos ou com sua fé humana natural. Se os seus sentidos físicos informam que sua oração não foi respondida, então creem em seus sentidos, ao invés de crerem na palavra de Deus. Mas o que os sentidos físicos têm a ver com a Bíblia? A palavra de Deus é verdadeira, sinta você ou não, pareça ou não. A palavra de Deus é verdadeira todo o tempo, independentemente dos seus sentimentos. A palavra de Deus é verdadeira independentemente das circunstâncias. Ponha sua fé naquilo que a palavra de Deus diz, ao invés de pô-la no que os seus sentidos físicos lhe informam. Se você ainda não entende a fé, continue a ler essas lições e a estudar a palavra de Deus. Então sua mente será renovada e a luz virá a você.